Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: Observar-te tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de graça? Porventura não o cercaste tu de bens, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra da sua mão abençoar-te, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemará de ti na tua face. E então disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Primeiro, o que me chama a atenção nesse texto, no capítulo 1 de Jó, é que tanto no primeiro versículo do primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele diz que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Isso são palavras do autor que escreveu o livro de Jó. E logo em seguida, ele mostra a revelação que aconteceu. Ele mostra o que estava por trás da provação de Jó. Ele mostra, é como se Deus tivesse dado a ele uma revelação no Espírito, para que ele pudesse entender, Deus tivesse revelado ao autor do livro de Jó o que aconteceu antes da provação de Jó. E no momento em que Deus revelava isso, o que aconteceu antes da provação de Jó, o que realmente estava por trás da provação de Jó, a Bíblia mostra Deus tendo um diálogo com Satanás, com o diabo. E nesse diálogo, Deus faz uma pergunta: Tens visto o meu servo Jó? Deus faz essa pergunta. E por que Deus faz essa pergunta a Satanás, irmão? Porque Deus, ele sabe que Satanás, primeiro Deus falou, de onde vem? De passear e rodear pela terra. Deus sabe, irmão, que o acusador dos nossos irmãos, que outrora tinha acesso ao trono de Deus, mas que com a morte de Cristo, Apocalipse 12, ele foi derrotado, foi vencido, foi expulso do céu para a terra. E ele diz lá: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que tem pouco tempo. E ele diz lá também que houve, depois da morte de Cristo, houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhou o dragão e os seus anjos, e não se achou mais lugar para ele, e ele foi expulso de lá. Então o acusador dos nossos irmãos caiu. Quando Jesus está para se entregar no Getsêmani, irmão, Jesus diz: agora está sendo julgado o príncipe desse mundo, está sendo julgado esse mundo, aliás, e o príncipe desse mundo está sendo expulso. Os irmãos lembram isso, está no Evangelho de João. Agora está sendo julgado este mundo, e o príncipe desse mundo está sendo julgado. Jesus falava da expulsão de Satanás. O príncipe do mundo quem é? O diabo. O Deus desse século quem é? O diabo. Os principados e potestades desse mundo quem é? Os diabos, os demônios. E Jesus disse que ele estava sendo expulso, não da terra, mas do céu. Ele ia perder o acesso, ele ia perder a liberdade que ele tinha. E ali, querido, tendo uma coisa, no momento em que Satanás teve o acesso ao trono de Deus ainda, Deus fez a ele essa pergunta: de onde vem? De passear e rodear pela terra. E Deus pergunta a ele: tens visto o meu servo Jó? Porque eu quero que você entenda essa noite, irmão, embora Satanás ele não seja onipresente, obviamente ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas ele caiu com a terça parte de anjos. A Bíblia diz que ele arrastou com ele uma terça parte dos anjos, que nós chamamos de demônios, são anjos caídos. E aí, queridos, eles não podem estar em todo lugar ao mesmo tempo. É lógico isso, somente Deus pode. Todavia,
eles têm, irmãos, por serem seres espirituais, seres angelicais, celestiais, eles podem se mover de uma parte para outra com uma velocidade extraordinária, mais rápido que a velocidade do som, mais rápido que a velocidade da luz. Eles podem se mover de uma parte para outra, de um lado para o outro, de uma forma muito rápida, muito ligeira. E assim, meu irmão, ele vai passeando pela terra, ele vai rodeando a terra, e ele tem observado a vida de cada um de vocês, cada um de nós. Quem está entendendo aí? O diabo, Satanás, os demônios têm passeado pela terra, têm rodeado pela terra, e eles têm observado a vida de cada um de nós. E Deus perguntou: tem visto meu servo Jó? E Satanás tinha visto. E eu quero dizer com isso aqui esta noite, irmãos, os demônios têm visto a sua vida. Os demônios têm olhado para você. Quando Deus diz: tem visto meu servo Jó? Cadê? No verso número 8. Porque ninguém, olha o parecer de Deus a respeito de Jó, do homem Jó. Olha o que é que Deus diz a respeito daquele homem. Tem visto o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Deus não está falando das riquezas, Deus não está falando do poder aquisitivo, Deus não está falando do dinheiro, Deus não está falando da vida regalada, da vida tranquila. Deus está falando da integridade. Deus está falando da idoneidade, do temor que aquele homem tinha a Deus. É o que chama a atenção em Deus, irmão. Não é o dinheiro. O que a atenção na sociedade, sim. Você quer chamar a atenção de alguém? Tenha um carrão importado, tenha dinheiro, ostente. Aí você chama a atenção do povo. A atenção de Deus é diferente. É chamado com a vida de santidade, de integridade e de temor a Deus. E ali, meu irmão, Deus estava vendo ali, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Porque o que esse homem tinha que ninguém era igual a ele? Homem sincero. Sincero, Deus fala da honestidade de Jó. Reto, Deus fala da justiça de Jó, que era um homem justo, um homem reto, um homem que não mentia, um homem que não enganava ninguém, um homem que não traía sua esposa, um homem de oração. Nós vamos ver alguns versículos antes aí. No versículo 6, por exemplo, a Bíblia diz que Jó era um homem que orava. Quando seus filhos se reuniam, versículo 5 aliás, quando seus filhos se reuniam para beber vinho na casa uns dos outros, de madrugada Jó se levantava e oferecia sacrifícios a Deus pela vida dos filhos dele. Era um homem que orava. E ele diz aqui que era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O temor que Jó tinha a Deus fazia com que ele se desviasse do mal. E Deus estava contente com aquilo. Deus estava satisfeito com aquilo. Deus estava tão satisfeito e observando a vida de Jó de uma forma tão detalhada. Deus olha a sociedade, preste minha atenção. Deus conhece nós, irmão, de uma forma tão detalhada, tão profunda, que Deus conhecia todo mundo naquela época. E ele disse: não tem ninguém igual a Jó. Ninguém igual a Jó. Quer dizer, Deus conhecia os outros, sabia que ninguém mais era sincero, reto, andava no temor do Senhor e era obediente a Deus como Jó. E Deus conhece cada um de nós. Deus conhece você. Deus conhece suas obras. Deus conhece suas atitudes. Deus conhece tua vida. Deus conhece cada um de nós. Deus sonda cada um de nós ao mesmo tempo. Aqui há várias pessoas reunidas nesse lugar. Deus está olhando nesse exato momento o pensamento de cada um, a intenção de cada um, o desejo de cada um, os projetos, planos, sonhos, propósitos de cada um de nós. Ele sonda, ele entra dentro, ele está lá dentro sondando e observando tudo. E ele conhece os homens que têm vida sincera com ele. Ele conhece os homens que têm vida de intimidade com ele. Ele conhece os que estão aqui, que são sinceros. Ele conhece os que estão aqui, que são retos. Ele conhece os que estão aqui, que não são sinceros, que não são retos. Ele conhece os que estão aqui, meu irmão, que temem a Deus, que se desviam do mal. E ele também conhece os que estão aqui, que não temem a ele, que não se desviam do mal. Ele conhece. E ele perguntou a Satanás: Satanás, você tem visto o meu servo Jó? E Deus falou porque é que Jó tinha, que não havia ninguém igual a ele. E aí Satanás foi dizer: porventura
Respondeu ao Senhor: porventura teme Jó a Deus de graça? É que Jó está temendo o Senhor de graça, meu Senhor? Senhor, Jó não está temendo o Senhor de graça não. O que é isso? Satanás conhecia também a vida de Jó. Satanás nem questionou, ele disse: não, eu sei, eu conheço, eu tenho visto a integridade dele, eu tenho visto a honra que ele tem te dado, eu tenho visto o temor que ele tem andado na tua presença, mas ele não está fazendo isso de graça não. Satanás, irmão, também conhece a natureza do homem. O diabo sabe que o homem é um ser ganancioso. O diabo sabe que o homem é prepotente, orgulhoso, egoísta, avarento, presunçoso. O diabo sabe que o homem é um ser interesseiro. O diabo sabe que muitos se relacionam com outras pessoas por conta de interesses. O diabo sabe que nem sempre os relacionamentos que parentam ser sinceros entre pessoas são relacionamentos do coração. O diabo sabe que são relacionamentos de interesse. Então Satanás achou que Jó servia a Deus por causa de interesses, por conta de interesses, do que Deus podia dar, do que Deus podia fazer, do que Deus podia realizar, do que Deus podia entregar, do que Deus podia fazer. Satanás achou que Jó temia a Deus por isso. E eu quero dizer, meu irmão, se Satanás olhar bem direitinho para dentro da igreja hoje, eu não digo esta igreja, eu digo a igreja de uma forma geral, ele vai perceber que de fato muitos estão temendo a Deus, entre aspas, jejuando, buscando a Deus por interesse, e não com coração sincero e verdadeiro. E então nós podemos ver isso, irmãos. Nós podemos ver hoje que nós temos hoje, infelizmente, no nosso Brasil, uma igreja, grande parte da igreja, um povo interesseiro. Um povo que não valoriza mais a vida de comunhão com Deus através da oração e da leitura bíblica diária, mas um povo que vive correndo atrás das campanhas sensacionais que têm sido feitas, oferecendo a solução imediata dos seus problemas. Agora esses dias, ontem aliás, o irmão Adriano me entregou um tubinho, que ele achou por aí em algum lugar, um tubinho assim, fininho, da grossura do meu dedo, mindinho, e esse tubinho dizia: venha receber o óleo da riqueza, com ouro em pó. Quem que não quer ouro em pó? Hã? Aí estava lá a campanha, aí o camarada recebeu um tubinho, fininho, sem nada dentro, e lá o pastor já programou o dia: olha, semana que vem, né, você traga o tubinho para nós colocarmos o óleo da riqueza e o ouro em pó dentro do tubinho. E aí o povo está lá, porque é um povo interesseiro. Não busca Deus com sinceridade, não busca Deus com verdade, não busca Deus porque ama, não busca Deus porque deseja estar perto de Deus, porque deseja se relacionar com Deus, porque tem prazer em se relacionar com Deus. Não. O povo está buscando Deus que está prometendo bênçãos para ele. Esse é o Deus que o povo está buscando. Se em alguma igreja, o Deus daquela igreja não está oferecendo riquezas, vida tranquila, vida regalada, os gananciosos não querem esse Deus, não buscam este Deus. Se em alguma igreja, o Deus daquela igreja não está prometendo riquezas terrenas, conquistas terrenas, só está prometendo riquezas celestiais e eternas, não interessa para a maioria, porque o povo busca um relacionamento de interesse. Foi isso que Satanás pensou a respeito de Jó. E quando o diabo pensou isso, diz que o Jó não estava temendo a Deus de graça, porque Deus estava, no verso 10, cercar-te ele de bens, a ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Sim, Satanás falou isso aqui porque Jó era um homem muito rico, era o homem mais rico do Oriente. Agora eu quero lembrar para os irmãos o que, irmãos? Que esse texto aqui, ele está no Antigo Testamento. Se Jó fosse um crente do Novo Testamento,
certamente Jó teria feito como Barnabé, que era um crente rico, fez, como muitos outros crentes abastados fizeram. O que é que ele teria feito? Pegado dos seus bens, dividido com os pobres necessitados. Amém? Os irmãos, não esqueçam que nós estamos aqui dentro da visão do Antigo Testamento e nós não podemos confundir as coisas, tudo bem? Tá certo? Então Jó estava dentro do contexto ainda do Antigo Testamento, tá? Então, aí Satanás diz no verso 11: mas estende a tua mão, o diabo dizendo para Deus: estende a tua mão, Senhor, e toca nele, e em tudo quanto ele tem, o Senhor vai ver se ele não blasfema na tua cara, na tua face, no teu rosto. Então o diabo achou o seguinte, irmão. O diabo pensou o seguinte: Senhor, tira o que ele tem, toca nos bens dele, e o Senhor vai ver. Ele blasfema na tua face, ele blasfema no teu rosto, ele blasfema na tua cara, porque Jó é um interesseiro, Jó é um corrupto, Jó é um avarento. Ele só está te servindo porque o Senhor tem dado bens a ele, ele só está te servindo porque o Senhor tem dado riqueza a ele, ele só está te servindo porque o Senhor tem dado posse a ele. Agora tira o que ele tem e vai ver se ele não blasfema na tua cara. Aí Deus foi e disse para ele, no verso 12: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então o que é que Deus fez? Olha o detalhe. Deus disse: olha, Satanás, tudo que ele tem, tudo, bens, fazenda, dinheiro, família, filhos, tudo que ele tem, eu coloco nas tuas mãos. Pode tocar, só não toque nele. Aqui eu aprendo uma coisa, irmão. O diabo só pode agir até onde Deus permite. Amém? É por isso que a Bíblia diz assim, irmão Gilmar, que nós não somos tentados acima das nossas forças. Cada um só é tentado de acordo com aquilo que pode suportar, de acordo com aquilo que pode aguentar. Deus não permite a gente passar por provação que estão acima da nossa capacidade de suportar. Portanto, entende uma coisa: se você está passando uma provação, se você está passando uma luta, uma adversidade, um confronto, um conflito, é porque Deus sabe que você pode suportar isso. Estou falando para crente, estou falando para homens e mulheres de Deus. O mundo é diferente. O mundo está nas mãos do diabo. O diabo faz do que ele dá do povo que ele quer, gato, sapato, ele faz do jeito que ele quer. Mas eu estou falando aqui para crente, para homens e mulheres de Deus. Tem uma mulher de Deus aqui, diga amém. Falando para vocês que o diabo só toca num homem de Deus, numa mulher de Deus, até onde Deus permite. Deus diz: ó, toque no que ele tem, mas na vida dele, nele, não toque. Não toque. Aí começa agora, meu irmão, a aprovação de Jó. E quando começa a aprovação de Jó, um tempo de más notícias. Quem aqui não vive tempo de má notícia, né, irmão? A gente sempre espera, não, rapaz, alguém está desempregado, opa, uma porta vai se abrir. Alguém está projetando em um casamento, opa, vai dar tudo certo. Alguém está quase conseguindo um emprego, opa, vai ser realizado. Alguém está se levantando na vida espiritual, está começando a engatinhar de novo, está começando a buscar fé de novo. Aí começa a chegar os ataques, as más notícias, os bombardeios. Começa a chegar. E aí eu me lembro, só passando aqui de passagem, que eu me lembrei desse texto aqui agora, no começo, em João 16:33, Jesus disse assim, ó: tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Antes de nós entrar nas aflições de Jó, eu quero dizer para vocês uma coisa, irmão. O Senhor Jesus estava aqui no capítulo 16 do Evangelho de João. Ele estava dando as últimas instruções aos seus discípulos. Jesus estava já próximo de partir desta terra para o Pai. Ele estava dando as últimas instruções para o discípulo, porque ele sabia que não ia mais ficar aqui com eles fisicamente. Jesus ia para o céu, os discípulos não iam mais ver ele normalmente. Iam ser guiados pelo Espírito agora, iam andar por todos os lugares. E Jesus disse: olha, nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim. Jesus disse que nós vamos ter paz em quê? Não é no mundo, não é no dinheiro, não é nas riquezas, não é no poder aquisitivo, não é na vida de ostentação. Jesus disse que nós temos que ter paz nele. Paz nele. No mundo, ele diz, vocês vão ter aflição no mundo, mas eu venci o mundo. Lembre-se disso, tenha um bom ânimo, eu venci. E o que é aflição? Jesus diz que nós vamos ter aflição. O que é aflição? Aflição é agonia,
é tristeza, é dor, é ansiedade, é preocupação. Aflição, irmão, está ligado a tudo aquilo que traz dor para o ser humano, que traz angústia para o ser humano, traz tristeza para o ser humano, que traz preocupação para o ser humano. A aflição está ligada a isso. Então Jesus disse, nós temos que ter isso, amém? Não existe, irmão, não existe esse negócio de, agora eu vou servir a Cristo, nunca mais vou ter angústia. Lê as cartas de Paulo. Teve carta que Paulo escreveu, disse, eu estou escrevendo essa carta chorando, com lágrimas, ele disse. Com lágrimas vos escrevi. Em outras palavras, estou escrevendo chorando essa carta. Paulo fala das angústias, Paulo fala das tristezas, Paulo fala das tribulações, Paulo fala das necessidades, Paulo fala das perseguições, Paulo fala das críticas, das calúnias, dos ataques, das necessidades, da fome, do frio, da nudez. Paulo fala tudo isso que ele passou, e foi um dos maiores, não é a forma errada de falar, um dos maiores homens de Deus que já pisou nessa terra, porque não tem maior homem de Deus nem menor, todo mundo é pequeno. É a forma de falar. Um dos homens que mais foi usado por Deus em toda a história da igreja, do cristianismo. O apóstolo Paulo passou por várias aflições. O apóstolo Pedro, a igreja como um todo. As aflições eram tão grandes da igreja, irmão, que eles tinham que fugir para muitos lugares, perdendo seus bens. O governo chegava, confiscava o bem dos cristãos. É dos cristãos, confisca o bem dele. Agora é do governo. Tomava o bem dos cristãos. Outros na pressa tinham que fugir para não morrer, para não ser preso, não dava tempo de levar nada. Muitas vezes dava tempo de levar nada, tinha que sair de um canto para outro. Aí começaram a viver como peregrino, indo para um canto, indo para outro. E realmente andando pela fé, sofrendo as aflições, mas combatendo o bom combate. Então, queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Para nós entrarmos aqui nas aflições de Jó, Deus concedeu, Deus permitiu, amém? É Deus quem permite, amém, pessoal? Jesus, ele disse assim para os apóstolos: olha, Pedro, Satanás vos pediu para cirandar quer dizer peneirar, como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus disse que o diabo pediu os apóstolos dele para peneirar eles, e Jesus não falou, não, eu não vou deixar. Jesus não disse isso. Jesus disse que Jesus deu a entender o quê? Que ele permitiu, que ele deixou, mas ele disse o quê? Eu vou rogar por ti para que tua fé não desfaleça. Ou seja, o Satanás pediu para cirandar, para peneirar os apóstolos como trigo, e Deus permitiu, mas Jesus estava lá rogando e intercedendo, porque ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador, ele é o nosso sumo sacerdote, que representa nós lá na presença de Deus. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava atrás do véu, Israel inteiro ficava satisfeito, oh beleza, oh glória, meu Deus, o sumo sacerdote vai entrar na presença do Senhor hoje para representar a gente. O povo ficava tranquilo, ficava em paz. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano e saía, mas aí depois que Jesus rompeu o véu, subiu o céu, esse véu se rasgou e Jesus tornou-se o sumo sacerdote, e ele não vai só uma vez por ano na presença do Pai, ele habita lá à direita de Deus e vive para interceder por nós. A Bíblia diz isso, todo instante, todo dia ele vive para interceder por nós. Na carta de Hebreus, o autor de Hebreus diz, na carta aos Hebreus, que ele assumiu a natureza humana e sentiu as dores de homem, sentiu as necessidades de homem, para que ele pudesse interceder a Deus, sabendo o que é que um homem sente, sabendo o que é que um homem passa, sabendo o que é aflição, o que é dor, o que é angústia, o que é tristeza, o que é medo, o que é provação, o que é necessidade. Jesus provou de tudo isso e agora está sentado à direita de Deus e intercede por nós e conhece muito bem tudo que nós passamos. Então esse Jesus, ele intercede por nós. Então Deus permitiu Satanás. O Senhor disse: tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Verso 13, está escrito assim: sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, mais velho, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: olha a mensagem que o mensageiro trouxe. Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles,
Ele não está dizendo alguns bois, nem algumas jumentas. Ele está dizendo os bois e as jumentas. Ou seja, todos os teus bois, Jó, e todas as tuas jumentas. Eles lavravam e as jumentas passeavam junto deles. E eis que deram contra eles os sabeus e os tomaram. E os moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a boa nova. Irmão, ele não está falando do roubo de uma ovelha, de uma jumenta ou de um boi. Ele está falando, irmão, de algo muito maior. Porque Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, no versículo 3 do capítulo 1. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Pronto. Ele não está falando de um jumento, está falando de 500 jumentos. Ele não está falando de um boi, ele está falando de 500 juntas de bois, ou seja, aproximadamente 2.000 bois. Essa foi a primeira notícia. Aí, o texto no verso 16 diz, olha o que é que o verso 16 diz. Com 1 ano depois, é isso que está aí, não? É não, né? Com 1 ano depois, não. Estando este ainda falando, na mesma hora, a má notícia chegou. Agora ele disse, estando este ainda falando, veio outro. E disse o quê? Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para trazer a boa nova. Quantas ovelhas Jó tinha? Está aqui, ó, 7.000 ovelhas. O outro mal tinha acabado de dar notícia ruim. Já chega o outro. O Satanás não esperou nem uma semana, nem um dia, nem um mês, nem um ano. Já foi em cima. Já chega o outro dizendo, olha, fogo. Fogo de onde, igreja, que ele diz aí? Não, presta atenção, ó. Verso 16. Estando esse ainda falando, veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, consumiu. E só eu escapei para trazer a boa nova, a nova, aliás. Olha, Jó era um homem temente a Deus, era ou não era? Era. Um homem sincero, reto, santo, de oração. Agora de repente chega um empregado dele, que está cuidando de vários empregados estão cuidando de 7.000 ovelhas. E chega um para dizer, tinha acabado de ouvir uma notícia terrível, que tinha perdido 500 juntas de bois, 2.000 bois aproximadamente. Tinham sido roubados as 500 jumentas dele. E logo no mesmo instante já chega outro dizendo que fogo de Deus caiu do céu e consumiu. O que é que dá a entender aqui, irmão? Fogo de Deus caiu do céu. Na visão daqueles homens, o que é que está vendo? Olha, Deus está irado com Jó. Deus está insatisfeito com Jó. Deus mandou fogo do céu e consumiu as ovelhas de Jó, 7.000 ovelhas, e até os coitados dos rapazes que estavam cuidando das ovelhas, todos foram queimados e mortos. Foi fogo de Deus que caiu do céu. Na visão do povo era isso. Ou seja, na visão daqueles homens, o que é que eles estão dizendo aqui? Deus está castigando Jó. Deus está pesando a mão sobre Jó. Jó deve ter feito alguma coisa ruim. Jó deve ter feito algum pecado escondido que ninguém sabe. Está aí com essa casca de santidade, com essa vida mentirosa aí, quer dizer que é temente a Deus. Ele está em pecado, ele está fazendo algo errado e Deus está castigando ele. Eles acharam que era Deus. O que é que eu vejo aqui nesse texto, irmão, para nós hoje? Que na verdade Deus estava permitindo, mas não era Deus que estava fazendo, era o diabo. Que às vezes nós somos pessoas tementes a Deus, que andamos no temor do Senhor. Você é uma pessoa temente a Deus, que anda no temor do Senhor, está aí lutando todo dia para ser uma mulher santa, um homem santo, para obedecer a Deus, para se desviar do mal, para viver na presença de Deus. E de repente começa a acontecer coisas na sua vida e você fica sem entender, você fica sem saber o porquê, e você fica achando que é Deus que está irado contra você. É isso? De repente a sua aprovação não seja medonha como a de Jó, mas de repente seja alguma coisa que você está passando. De repente seja algum combate, algum conflito, algum confronto, alguma perca grave.
alguma necessidade extrema, e você sabe que Deus pode resolver, que Deus pode prover, que Deus pode solucionar, você sabe que Deus pode agir, e você não vê o agir de Deus, você não vê o operar de Deus, você vê as coisas dando para trás, as coisas acontecendo, você perdendo isso, perdendo aquilo, tendo prejuízo aqui, tendo prejuízo acolá, ficando, sofrendo isso, sofrendo aquilo, e você de repente começa a pensar, começa a achar que é Deus que está irado contra você. Ou as próprias pessoas começam a dizer ou apontar que Deus se levantou contra você agora. Isso está na mente de algumas pessoas. Eu já ouvi irmãos cristãos dizer: Deus esqueceu de mim. Eu já ouvi irmãos cristãos, homens e mulheres de Deus, dizer: Deus não está comigo, Deus não me ama. E não é bem assim, irmão. Nós temos visto aqui que o motivo da provação de Jó não foi o pecado. Foi exatamente, Jó estava sendo provado não pelo pecado, não por um adultério. Jó estava exatamente sendo provado extremamente, exatamente por causa da sua fidelidade a Deus. Ele não estava sendo castigado por Deus, ele estava sendo provado a sua fé. Amém? Então, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, coloca no coração o propósito sincero de servir a Deus, desviando do mal, andando na presença do Senhor, fazendo aquilo que é reto aos olhos do Senhor, sim, sendo sincero com Deus, amando a Deus de verdade, como Jó, procurando ser justo, procurando fazer o que é reto, o que é correto, sempre procurando agradar a Deus, Deus vai provar a sua fé. Deus vai provar a nossa fé. E por que Deus prova a nossa fé? O apóstolo Pedro fala sobre isso. Ele está purificando a nossa fé. Purificando a sua fé. Porque ou é Pedro ou é Paulo, ele diz o seguinte: que a fé do homem só tem valor diante de Deus depois que ela é provada. Um homem só é aprovado diante de Deus, só é aprovado diante de Deus quando ele é provado. Quando ele é provado, aí o homem é aprovado. A fé do homem precisa ser provada para poder ser aprovada. E Deus prova a nossa fé. Vocês que são fiéis a Deus. Estou falando de dinheiro, estou falando de vida. Dar dinheiro para a igreja quer dizer que você é fiel a Deus. Não tem nada a ver isso. A vida, a conduta, o comportamento, o temor a Deus. Isso é a nossa fidelidade a Deus. E Deus está provando a fé de vocês nessa caminhada. Amém, pessoal? Deus está provando cada um de vocês. Entenda bem isso. Vocês estão passando por prova de Deus. Alguns ainda virão passar por prova de Deus. Outros virão passar provas ainda maiores da parte de Deus. Ninguém quer, ninguém pede isso, mas Deus vê que é necessário para nós, porque no meio dessas provações, Deus está nos limpando, está nos purificando, está nos preparando para a salvação. E então, não fica aí achando que Deus está irado contra ti não, tá bom, irmão? Claro, Jó não era perfeito, Jó era um homem perfeito, Jó era um homem falho. Era um homem reto, íntegro, justo, temente a Deus, não buscava santidade, mas era um homem falho igual a qualquer um de nós. Um homem perfeito. Então, Deus estava provando ele. E nesse momento, certamente, vem muitos questionamentos na mente do homem, no momento dessas provações. E quando aquele moço ainda estava falando que fogo de Deus tinha descido do céu, você vê o que é que o diabo não faz, né? Até fogo descer do céu. Isso vai acontecer em Apocalipse, né? Capítulo 13. A Bíblia diz que o falso profeta, a besta de 2 chifres, que parece o cordeiro, mas fala como o dragão, é o servo do diabo, o religioso, que vai conduzir, vai unir a religião com a política, que isso já está caminhando para isso, né? A gente vê muitas igrejas unidas com políticos e com a política. Então ele diz que esse servo do diabo, que é o falso profeta, aliás, em Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11, é aquela besta de 2 chifres, parece cordeiro, mas fala como dragão, que parece com cordeiro, que parece com Cristo, parece com a igreja, parece com um de nós, mas na verdade fala como dragão, porque a palavra dele, a doutrina dele, o ensinamento dele vem do diabo, Satanás. Então ele diz que ele vai fazer descer fogo do céu na vista dos homens, só para enganar o povo. Então aqui nesse momento, as pessoas já estão começando a achar que Jó está sendo castigado por Deus. E no verso número 17 diz: estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenaram os caldeus. Os caldeus era um povo inimigo. Ordenaram os caldeus 3 bandos, né? 3 bandos de homem, dividiram em 3 bandos de homem. E deram sobre os camelos, que era os transportes mais caros que Jó tinha, e eram os mais caros da época. E deram sobre os camelos e os
tomaram, e os moços feriram a espada, e só eu escapei para te trazer as boas novas. E quantos camelos Jó tinha? Ele tinha 3.000 camelos, irmão. 3.000 camelos. Irmão, aí nós vemos aqui, nesse exato momento, quando os camelos de Jó são saqueados, nesse momento, Jó, e foi tudo a notícia em cima da outra, você percebeu? Mal um terminar de falar, o outro chegava. Jó naquele momento chegou à conclusão: todos os meus bens se dissiparam, todas as minhas riquezas acabaram, não tenho mais nada. Os meus 7.000 ovelhas, os meus 3.000 camelos, as minhas 500 juntas de boi, as minhas 500 jumentas, todos, perdi tudo, num único instante, num único momento, numa única hora, num único dia. Jó agora está com esta convicção. Só que Jó está ali ainda de pé, é a cena que eu imagino. Um mensageiro que tinha acabado de chegar está ali, os outros que tinham chegado um após o outro estão todos ali diante de Jó, contando para Jó, todo mundo ali pasmado, sem saber o que dizer, olhando para a cara de Jó. A mulher de Jó talvez corre lá de dentro e vem ficar perto ali. Os outros empregados que estão em casa, todo mundo deixa a panela, deixa prato, deixa a roupa, deixa a vassoura, deixa tudo, corre lá para a sala para ver o que está acontecendo. E agora está todo mundo ali ao redor de Jó, a família, a esposa, aliás, os empregados que estavam em casa, os amigos que provavelmente visitavam Jó. Era um homem onde tinha muitos amigos que visitavam ele. Agora está todo mundo ali ouvindo as notícias. Enquanto o primeiro mensageiro fala, eu imagino alguém correndo lá dentro: rapaz, vem aqui, olha o que estão falando lá, aconteceu uma desgraça. E todo mundo começa a chegar e começam a falar, está todo mundo rodeando Jó agora. E os mensageiros dando as má notícias e Jó olhando para eles. E quando esse homem dá a notícia de que os 3.000 camelos de Jó foram roubados, Jó chegou à conclusão: todas as minhas riquezas, todos os meus bens acabaram, não tenho mais nada, perdi tudo. E aí, meu irmão, vem um pior momento. Quando pensam que não podia mais piorar, nós lemos que os filhos de Jó estavam num banquete. No verso 18 diz: estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento também dá a entender que foi quem? Deus, né? Porque Deus tem um controle sobre tudo. Dá a entender que foi Deus. Eis que vem um grande vento da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a boa nova. Jó tinha 3 filhas. Diz que as filhas de Jó eram as mulheres mais belas que havia. E tinham 7 filhos homens. Aquilo, meu irmão, para um homem naquela época ter 10 filhos, né? Hoje é dificultoso essa situação. Mas para um homem naquela época ter 10 filhos, meu irmão, era um motivo de muita honra e muita glória para ele. Um homem ter 10 filhos. Isso é motivo de muita honra e muita glória. De muito regozijo para ele. E de repente agora, meu irmão, a pior notícia de todas: os bens todos se dissiparam. E chega o mensageiro e diz: os teus filhos, todos eles acabaram de morrer, num único acidente, numa única vez. E como foi? Um vento soprou do deserto. Ou seja, Deus deve ter enviado esse vento e derrubou a casa para matar os filhos de Jó. E nesse momento, irmão, todos os parentes de Jó estão ali. A esposa de Jó está do seu lado. Os empregados que sobreviveram e os outros que estavam em casa, está todo mundo ali rodeando Jó. E então a Bíblia diz no verso de número 20: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e murmurou. Não. E blasfemou de Deus e profanou o nome do Senhor. Não. Jó rasgou o manto, sinal de luto. Raspou a cabeça, sinal de luto. Caiu com a cara no chão e adorou ao Senhor. Adorou, exaltou
enalteceu, engrandeceu, glorificou ao Senhor Deus que vive para todo sempre. Reconheceu a soberania, a majestade, a grandeza, o poder, a glória de Deus. Jó se prostra com o rosto no chão, no pó, e exalta ao seu Deus. Ele tinha tudo para reclamar. O irmão perde o celular. Eu não perdi meu celular, mas sem crente não. O celular caiu no chão, quebrou, meu celular quebrou. Deus não deu livramento, não quero mais não. O carro bateu, quebrou, deu prego, furou o pneu. O irmão está lá murmurando, reclamando. Deus não está comigo, Deus não está comigo. O carro virou, sei lá, a moto caiu. Enfim, o comércio quebrou, sei lá, perdeu o emprego, foi demitido, está passando necessidade, está com a despensa vazia, eu sei lá, meu irmão, está doente, está enfermo, e diz: Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Não, meu irmão, as provações Deus permite para nos aproximar mais dele. É tempo de adorar a Deus, é tempo de exaltar o Senhor, é tempo de reconhecer a soberania de Deus e saber, como está escrito, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Seja lá o que for, seja lá o que for que nós viemos passar a igreja. Repito, estou pregando para a igreja, estou pregando para crente, para homem e para mulher de Deus. Seja lá o que nós viemos passar a igreja. Você que é uma mulher que busca santidade, você que é um homem de Deus que busca santidade, você que é noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, você que está esperando a vinda do Senhor, seja lá o que venha acontecer, não murmure, não lamente, não reclame. Reconheça a soberania de Deus e entenda que há um propósito bom para a sua vida, que você só vai entender depois. Pastor, por que você faz questão de dizer já 3 vezes que está pregando para crente? Porque no tempo que eu era um pregador pentecostal irresponsável, né, eu ia fazer isso aqui um movimento sensacionalista. Para todo mundo, tanto faz. O cara está tendo vida com Deus, está desmantelado em pecado, mas aí a palavra ia ser para todo mundo. E hoje eu faço questão de não. Essa palavra aqui é para crente, ó. Homem de Deus, mulher de Deus. Por quê? Porque Jó era homem de Deus, Jó era mulher de Deus. Se você, meu filho, não está santificando, você está sofrendo pelo teu pecado mesmo. Se você não está temendo a Deus, não está obedecendo a Deus, está andando nos caminhos do Senhor, está sofrendo pela tua desobediência mesmo, pela tua rebeldia, pelo teu pecado. Mas se você está servindo a Deus, buscando a Deus, amando a Deus, vivendo para Deus, Deus está provando a tua fé. Tem um propósito bom nessa provação. Tem um propósito santo, separado para você. Deus tem um propósito. Aí, meu irmão, Jó adorou o Senhor. E aí o que Jó falou agora, eu me lembro do que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6. Tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. A Bíblia no Novo Testamento, irmão, ele ensina o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, a viver no contentamento. Contentamento. Contentamento, meu irmão, é estar satisfeito em toda e qualquer situação. Paulo disse: eu sei ter fartura, sei passar necessidade. Porque Paulo já tinha tido, ele tinha fartura quando? Não era riqueza, era fartura. Porque quando é que Paulo tinha fartura? Quando chegava muitos donativos que a igreja mandava para ele. Tem até uma de suas cartas que ele diz: agora eu tenho fartura, depois que recebi da parte de vocês o que me foi enviado. Paulo tinha fartura, tinha sobrando muita comida, muito alimento. Mandaram roupa, mandaram comida para Paulo, alimento, mandaram tudo que ele precisava e mandaram sobrando. Jesus ensinou nós a orar pedindo o pão de cada dia. Senhor, dai-nos hoje o pão de cada dia. Paulo tinha 2 pães, de um hoje para o outro para amanhã, pronto, já para Paulo já era fartura, né? Então Paulo aprendeu a se contentar. E Paulo ensinou isso pelo Espírito Santo, que o crente, o cristão, tem que se contentar nas necessidades, nas privações, nas provações. Inclusive Paulo disse que se alegra em 1 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, quando Paulo disse que foi arrebatado até o 3º céu. Ele disse que o mensageiro de Satanás me esbofeteava, e eu orei a Deus 3 vezes para que Deus o afastasse de mim, e o Senhor disse: Paulo, eu não vou afastar, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz: pois a partir de agora eu vou ter alegria nas minhas fraquezas, na minha necessidade, nas dificuldades, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Paulo começou a olhar diferente dos homens.
Paulo, o homem só está satisfeito quando tem fartura. O homem só está satisfeito quando está suprindo suas necessidades. O homem só está satisfeito quando tem abundância. E Paulo disse, não, eu vou ficar contente agora no meio das provas, no meio da necessidade, porque aí eu vou saber que Deus está aperfeiçoando o poder dele em mim. Entende isso, irmão? Jesus diz, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu filho, crente de barriga cheia toda hora, ele acaba se desviando. Crente com dinheiro no bolso toda hora, ele acaba enfraquecendo. Crente que não passa luta, não passa problema, meu irmão, que não tem dificuldade, adversidade, ele acaba esfriando na caminhada com Deus. Não tem um povo mais avivado, mais firme na fé, meu irmão, do que um crente que passa provação. Tem não. Observe que a igreja de Jerusalém só começou a crescer mesmo, de fato, alcançar muitas almas, quando viu as perseguições. A história da igreja de Cristo é marcada por perseguições. A história dos reformadores, dos pré-reformadores, é marcada de perseguições. A igreja crescia, a igreja avançava quando era perseguida. Quando passavam tribulações e provas, o povo ia aprendendo a se contentar, o povo ia aprendendo a confiar em Deus, a esperar em Deus, a olhar só para Deus, não está mais olhando para o homem, não está mais esperando para o homem. O povo ia aprendendo a confiar e esperar em Deus. E a igreja crescia, a igreja avançava, a igreja progredia, almas eram ganhas, almas eram resgatadas, o rebanho se multiplicava. Quando a igreja era perseguida, então Jó prostrou-se o rosto em terra e adorou o Senhor. É isso que nós temos que fazer agora, irmão. Às vezes a gente murmura de Deus, a gente reclama de Deus. Você reclamou de Deus, murmurou com Deus, não reclame, não murmure, peça perdão a Ele. E volte para Ele e diz, Senhor, reclamei, Senhor, murmurei, Senhor, me perdoa. Reconheça isso. Porque às vezes, irmão, a gente não murmura na boca, mas no coração está lá dentro aquela insatisfação. O coração está lá dentro, aquela coisa guardada, e a gente não quer falar para Deus. Mas Deus está sondando e ouve a voz do coração da gente. Então, eu aprendi que Deus gosta de uma oração sincera. Deus gosta de orações sinceras. Eu não posso ser hipócrita na presença de Deus nas minhas orações. Eu tenho que falar a Deus o que está no meu coração. E se o meu coração está insatisfeito, se o meu coração está triste com alguma coisa, então eu tenho que falar para Deus. Eu tenho que abrir a minha boca e expressar para Ele aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou vivendo, e falar para Ele. E Deus vai se alegar com a minha oração sincera. E quando eu falar para Deus a minha oração sincera, eu vou falar com temor, vou falar com tremor, e vou falar sem murmurar, sem reclamar, apenas expondo para Ele a necessidade e a situação. Então, foi isso que Jó fez durante todo o resto do livro. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que Jó falou no verso 21, no saí no ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Verso 22 diz, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo isso que Jó passou, ele não pecou. E nem atribuiu a Deus nenhuma falta. Oh Senhor, por quê? Tem uns irmãos que aprenderam a colocar Deus na parede. Eu ouvia muito essas heresias dessas pregações por aí. Quem tinha que cobrar de Deus, né? Não, eu fiz, eu dei, Deus tem que me dar, tem que me recompensar. Aí lá está lá a gente cobrando de Deus, né? Deus, o Senhor tem que me dar, Senhor, tua palavra tem que se cumprir. Que conversa é essa, rapaz? Deus falou o quê? Quem falou foi o pastor, meu filho, a cobrar dele, né? Eu imagino Deus lá no céu, não, filho, eu falei nada não, foi o pastor, vai cobrar dele lá. Eu não falei nada não. Tem que ir no pastor, né? Mas o povo vai no pastor, o que o pastor diz? Você não teve fé. Coitado do irmão, deu casa, deu carro, deu tudo, está morando embaixo da ponte, vai dizer, pastor, não, você não teve fé não. É por isso que o irmão lá em Portugal pegou um trator e entrou dentro dessas igrejas aí para derrubar um. Não sei se vocês viram isso aí. Parece que foi em Portugal, não foi? O cara pegou um trator lá, um bicho lá, um trator, um negócio lá, e entrou dentro da igreja para quebrar a igreja. Por causa dessas coisas aí. Eu digo, tá, isso aí foi cobrado no lugar certo, né? A gente tinha que botar Deus na parede, coisa nenhuma, tinha que botar o pastor, foi o pastor que prometeu. Igual esse óleo da riqueza. Se eu fosse fazer uma campanha, Deus me livre na hora dessa, fazer uma campanha na igreja dessa aí, com esse negócio do óleo da riqueza, se eu não recebesse, ia cobrar do pastor lá. Eu digo, ó pastor, eu vim aqui, eu ouvi na rádio, que quem pegasse o vidrinho, ó, era quem fizesse a campanha, ia acontecer. Comigo não aconteceu não. Tá aqui, ó, gravei no meu, irmão, aprende a ser inteligente. Gravei no meu celular, pastor, tá aqui, a campanha prometeu que ia dar, e eu não recebi. Era para todo mundo. Vou processar o senhor. Vou lhe processar.
Pronto. Ele não disse que era para todo mundo? Então, se todo mundo recebeu, né? Então, ele mentiu. Ele enganou. Então, querido, nós não temos que botar Deus na parede coisa nenhuma. Nós temos mais é que nos curvar diante da soberania dele e dizer para Deus como Jesus nos ensinou: Pai, faça-se segundo a tua vontade. Pai, eu não queria beber este cálice. Pai, eu não queria passar por esta prova. Pai, eu não queria passar por este momento. Mas faça-se a tua vontade. Não é para se revoltar. Não tem até umas camisas aí, né, Michael? Revolta, né? Não é revolta? Como é que é? Não tem. Hã? Lembra não? As camisas vermelhas que eles botam aí? É revolta, né? Revolta, coloca lá, revolta, eu estou revoltado. Pelo amor de Deus, meu irmão. Tem que amarrar esses crentes revoltados, né? Eles vão estar embaixo de um carro aí, para se matar. Revolta, né? Meu nome é Revolta, pronto. Você tinha uma blusa dessa aí, né? Bom. Vermelha, pronto. Eu via muito aí, né? Creio que a irmã andou revoltada por causa de tempo, né? Mas agora está liberta, né, irmã Fátima? Irmã, mas graças a Deus. Então, fazia uma camisa, meu nome é Revolta aí. Aí eu vi o pastor na rádio. Aí o cara ligou, pastor, olha isso aqui que eu ouvi na rádio. Vocês ouviram também, que você escuta? Aí, Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor o quê, rapaz? Eu estou revoltado. Eu escutava isso aí. Que paz o quê, rapaz? Eu estou revoltado, rapaz. Eu estou revoltado. Opa, meu filho, opa, foi mal. Mas não, eles ficavam incentivando isso o povo. E aquela revolta ia resultar em quê? Muito dinheiro para a igreja. Porque o crente revoltado, para vencer a revolta, na guerra, né? Está na paz não, está na guerra, né? Pois nós estamos na paz, que nós temos o príncipe da paz, amém, pessoal? Estamos na batalha contra o inferno, né? Mas estamos na paz porque Jesus é conosco. Então, irmão, olha aí, né? Então nós não temos que botar Deus na parede coisa nenhuma. Não temos que atribuir falta alguma a Deus. Nós temos que entender que tudo que Deus faz tem um propósito. Aí, meu irmão, aqui nós vimos aqui a primeira parte da aprovação de Jó. E o diabo só foi até realmente Deus permitiu. Tocou só nos seus bens. Jó ainda estava completamente saúde, estava completamente ainda cheio de vigor. Mas aí no capítulo 2, vamos lá que a gente vai já terminar. E vindo outro dia, o capítulo 2, e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, aqui já é outro dia, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: olha aí, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Irmão, preste atenção. Antes da aprovação de Jó, no capítulo 1, no versículo 8, Deus disse para Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há semelhante a ele na terra, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Aqui Jó estava cheio de saúde, com os filhos tudo vivo, dinheiro no bolso, muita riqueza. Agora Jó não tem mais nada. Perdeu todos os filhos, perdeu toda a riqueza. Está realmente numa situação de muita necessidade. E agora o diabo vem se apresentar diante de Deus de novo. E Deus fala para Satanás: tem visto o meu servo Jó? E Deus diz que Jó, mesmo estando sendo provado, não mudou em nada a sua fidelidade. Jó, mesmo estando sendo provado, Deus está dizendo para Satanás, ainda retém a sua sinceridade, mesmo estando passando por tudo que Jó estava passando, continuava ainda sendo um homem que amava a Deus, que temia a Deus, estava na presença de Deus, porque amava a Deus, não pelo que Deus dava. Estava na presença de Deus porque tinha um desejo, tinha amor, tinha sede, tinha fome de se relacionar com Deus, não pelo que Deus dava, mas pelo que Deus é. E Deus diz que com toda a aprovação de Jó, todas as
perca de Jó, ele continuava fiel, continuava sendo um homem de oração, continuava sendo um homem na presença de Deus. É assim que nós temos que ser, amém? É assim que nós temos que ser, é desse jeito, exatamente dessa maneira que nós temos que ser. Está empregado hoje? Ande na presença de Deus. Está desempregado? Ande na presença de Deus. Está tendo um carro para andar? Ande na presença de Deus. Está andando a pé? Ande na presença de Deus. Está com as dispensas e a geladeira tudo farta? Ande na presença de Deus. Está tudo vazio? Ande na presença de Deus. Está cheio de saúde e vigor? Ande na presença de Deus. Está doente e enfermo? Continue na presença de Deus. Está alegre, contente, a família, os filhos, está tudo bem? Os filhos estão tudo em casa, numa benção e tal? Ande na presença de Deus. Estão desviados, afastados, estão tudo longe? Continue na presença de Deus. É isso que nós aprendemos com Jó. É essa postura que nós temos que tomar, amém, queridos? Por quê, pastor? Porque nós estamos caminhando para a mansão celestial. Eu me lembro do que Pedro fala, não me lembro se é 1 Pedro ou 2 Pedro, mas ele fala: viste a aflição de Jó e o fim que Deus lhe deu, porque Deus é misericordioso para com aqueles que temem a Ele. Então o que é que Pedro está falando a respeito de Jó? Que Jó foi fiel a Deus quando estava no momento bom da sua vida, e mesmo depois de perder tudo, continuou sendo fiel a Deus, e Deus deu a ele um fim bom, porque Deus restituiu a Jó tudo que ele tinha em dobro. Deus deu de novo 3 filhas e 7 filhos, 10 filhos ao todo, e Deus deu a Jó mais o dobro de anos de vida pela frente. Só que na visão do Novo Testamento, quando Pedro fala sobre isso, ele não está falando de dinheiro, ele não está falando de riqueza. Nós temos que entender essas coisas. Eu não estou pregando doutrina hoje, mas é preciso entrar em alguns detalhes. É preciso entender. Ele não está falando de riqueza, está falando de dinheiro. Ele vem falando de paciência. Temos por bem-aventurados os que sofrem. E toma o exemplo dos profetas e coloca o exemplo de Jó. E ele promete para nós que estamos sofrendo pelo Evangelho, que Deus também nos dará riqueza, não temporais, nem passageiras, mas eternas e gloriosas no céu. Um tesouro que não se acaba, que o ferrugem não rói e que o ladrão não rouba, que está preparado para aqueles que forem fiéis a Deus, como Jó foi na sua peregrinação, receberão essa herança de Deus. Amém? Nós não vamos receber nem dobrado, que nós não temos para receber dobrado. Nós vamos receber muitas riquezas que nós nem compreendemos a grandeza da glória dessas riquezas que Deus vai nos dar. Mas por enquanto, irmão, na nossa caminhada terrena, nós temos que procurar ser fiéis a Deus em tudo. Amém? Para que no final Deus venha nos dar a glória, como Ele deu a Jó no material terreno, Ele venha dar a nós a glória no celestial eterno. Amém? Então, só para a gente concluir, eu quero ler o capítulo 2 bem rápido. Então Deus disse, né? Então Satanás, verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então o diabo achou agora que se Deus botasse uma doença em Jó, Deus permitisse uma doença em Jó, aí Jó ia blasfemar. Aí Deus vai falar no verso 5: estende porém a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. Aliás, o diabo fala, né? Estende porém a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa porém a sua vida. Então agora Deus entregou a saúde de Jó nas mãos de Satanás, mas não permitiu ele tocar na vida, não permitiu ele matar Jó. Verso 7 diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga ou de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Agora Jó está repleto, do alto da cabeça até a planta do pé. Ele tinha raspado a cabeça, tinha ficado carequinho igual a mim, né? O texto fala alguns momentos antes. Ele está agora do alto da cabeça até a planta do pé, repleto de tumores malignos, de chagas malignas. E Jó, tomando um pedaço de telha para se raspar com ele as feridas, se assentou-se no meio das cinzas. Em algumas traduções diz que Jó foi sentar no meio do monturo. Jó saiu da casa dele, foi lá para a cinza, lá para o meio do monturo, meio do terreiro, para algum lugar, e foi se assentar ali, e foi rapar se coçar com aquele caco de telha, aquele caco de barro,
está ali. Então, no verso número 10, aliás, no verso de número... Quando a mulher de Jó vê aquela situação que Jó agora está vivendo, perdeu tudo, filho, agora uma doença, a mulher imagina o seguinte, não é? Agora Deus de fato vai destruir esse homem. E então a mulher de Jó disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha, irmão, preste atenção num detalhe. O diabo matou os filhos de Jó, né? Deus permitiu, ele conseguiu matar com aquele vento. Destruiu tudo que Jó tinha, mas deixou a mulher dele viva. A companheira, a auxiliadora, a guerreira que está do lado do marido. E agora, meu irmão, eu não tenho a menor dúvida que o diabo está falando na boca dessa mulher. Porque tudo que o diabo queria era o quê? Que Jó blasfemasse de Deus. Que Jó abandonasse os caminhos do Senhor. Que Jó deixasse de ser sincero a Deus. Que Jó deixasse de buscar Deus, de orar a Deus. E o diabo vai falar na boca da mulher de Jó para tentar, já que ele não conseguiu com as obras, tomando o que ele tinha, matando os filhos, tirando a saúde. O diabo percebe que Jó continua sincero na presença de Deus. Agora o diabo vai e fala na boca de Jó. Ainda continua, na boca da mulher de Jó, aliás. Ainda retém tua sinceridade, irmão. Quer dizer, ele chega, mas Jó, não te entendo. Como é que tu consegue ainda ser fiel a Deus nessa situação? Como é que tu consegue ainda continuar orando nessa situação? Como é que tu consegue ainda ser honesto, ser sincero, ser temente a Deus nessa situação, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. São esses pensamentos, irmão, que às vezes vêm na nossa cabeça. Esse pensamento. Outro dia, eu falei para os irmãos. Eu estava falando para os irmãos. Deus colocou no meu coração para mim, durante várias quinta-feiras, não era campanha não, era para me dar a doutrina lá. Várias quinta-feiras lá para o interior, Madalena. Aí eu me lembro de um dia, irmão, que eu estava indo de carona com meu irmão. Eu lembro de um dia que eu sentei atrás, eu tenho aproximadamente 1,80 m, só de perna eu tenho 1,10 m. Aí eu estava sentado no banco de trás, no meio, sentou um cara mais alto do que eu, e forte de um lado, e uma senhora do outro lado. Porque nenhum dos dois podia ir no meio, porque passava mal. Aí eu fui no meio. Aí a mulher escangalhou-se para lá, foi dormir. O camarada escangalhou-se para lá, foi dormir. E eu, meu filho, eu fui desse jeito aqui, ó, a viagem inteira. Nem me escorei, com a mão aqui e o pé na frente, paralisado. Cheguei lá arrebentado, quebrado, já quase em cima da hora do culto. Pedi o carro do meu irmão emprestado. Fui correr para pegar uns irmãos lá dentro do interior, lá no sertãozinho que tem lá, pertinho da cidade. Que os irmãos para vir do culto, quando eu estou lá é que a gente ia buscar ele. Agora não, já tem gente lá que pega eles. Mas aí eu fui pegar eles. Quando eu ia no meio do caminho, irmão, o diabo falou na minha mente, igual ele falou aqui para Jó. O diabo falou assim: por que tu está fazendo isso? Por que tu está se esforçando tanto, correndo atrás disso, fazendo tudo isso? Tu não está ganhando nada. Tu não está recebendo nada. Está vendo aí, todo pastor tem salário milionário, todo pastor ganha 5 mil reais da igreja, 7 mil reais da igreja. Tu não está recebendo nada, tu não está ganhando nada. Por que tu está fazendo isso? Meu irmão, pensa, naquela hora bateu uma tristeza em mim. Foi. Eu parei ali, eu dei ouvido à voz do diabo. Eu digo: rapaz, é mesmo. O que é que eu estou fazendo aqui mesmo? Não estou ganhando nada, estou fazendo para que isso aqui? Aí na mesma hora Deus falou para mim: teu galardão é no céu, tua recompensa é no céu. Naquela hora, meu irmão, naquela hora veio uma alegria tremenda no meu coração. Eu comecei a me regozijar, me jubilar, comecei a repreender ali o Satanás, o demônio. Bate por terra, Satanás, em nome de Jesus. Falei. Isso faz o quê? Faz aí, acho que uns 2 anos que aconteceu isso, né? Faz uns 2 anos. 2 anos que aconteceu essa situação. E aí o diabo colocou isso na minha mente, e eu quase que eu cedia. Quase que eu abria mão para isso. Quase que eu abria mão para isso. Quase que eu enfraquecia com essa tentação do diabo. Então muitas vezes, irmão, o diabo ele joga essas coisas na mente da gente. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu acredito que sim. Eu acredito que em algum momento o diabo já fez você achar que Deus te esqueceu, que Deus, né, não está mais contigo, que você não tem mais que ser fiel a Deus coisa nenhuma, ser sincero com Deus coisa nenhuma. Eu acredito que muitas vezes o diabo coloca isso na mente de alguém, como ele colocou na minha mente. Mas Jó reagiu de uma forma diferente.
Ele não deixou nem aquilo descer para o coração dele, não permitiu nem demorar na mente dele, não. Foi lá, é mesmo, né? Eu ainda vacilei, mas Jó não. Jó imediatamente ele disse para a mulher, como fala qualquer doida, assim fala tu. Quer dizer, mulher, tu é doida, tu está falando igual uma doida. Nós recebemos o bem de Deus e não receberemos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. E para terminar, só para a gente ler o verso 11 até o 13. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó. Aqui já seria outra pregação, mas vamos só ler para a gente terminar. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, Temanita, Bildade o Suíta e Zofar o Naamatita, e concertaram juntamente, e vieram condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, eles estavam indo para consolar Jó. De longe eles viram Jó e não o conheceram. Quando eles olharam de longe e viram Jó, aquela figura descaída, magra, fraca, doente, pobre, necessitado, eles não conheceram Jó. Porque às vezes Deus permite, irmão, nos levar para situações que realmente nós ficamos praticamente irreconhecíveis. E aí quando eles viram Jó naquela situação, de levantaram a voz e choraram, e rasgaram cada um seu manto sobre a sua cabeça, lançaram pó ao ar. Às vezes a situação, homens de Deus para situação tão difíceis, que aqueles que olham para eles acham que ele foi esquecido por Deus, acham que ele foi abandonado por Deus, como Davi o povo achava que ele era abandonado por Deus. Na verdade não, Deus estava levando Davi pelo caminho do treinamento, do tratamento, da edificação espiritual. E aqueles homens amigos de Jó agora olha para Jó naquela situação, começa a chorar, rasga as roupas, joga pó para cima na cabeça. No verso 13 diz que se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Olha como é que termina isso aqui, irmão. Porque viram que a dor era muito grande. Sabiam que palavras nenhuma podiam consolar aquele homem, que já estava tendo um momento de intimidade profunda com Deus através daquela necessidade. Então, meu irmão, essas provações e lutas, adversidades vêm para produzir em nós momentos de intimidade profunda com Deus, e vem para nos ensinar a confiar apenas em Deus. São nesse momento que os amigos não nos socorrem, que amigos não nos atendem, que falta ajuda, falta socorro, e que Deus está lá para cuidar de nós, para andar conosco. São nesses momentos. E Deus quer ensinar a igreja isso, porque Deus não quer nenhum de nós olhando para o homem, esperando no homem, buscando socorro no homem. Deus quer a gente esperando em Deus, buscando socorro em Deus e confiando em Deus. Amém, pessoal? Então entenda os propósitos das provações, das angústias e das privações. Nem sempre é por causa do pecado, mas homem de Deus e mulher de Deus que passa por isso, é porque Deus está limpando a sua fé, Ele preparando para lhe vestir de branco, lhe colocar uma coroa de glória na cabeça e lhe dizer: venha bendito de meu Pai e tome posse do reino que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, igreja.